Sejam muito bem-vindos, alunos! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Prof. Cris, a professora Cristiane, do Sistema Positivo de Ensino. Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Estamos na semana 10 dos nossos estudos em casa. Você já parou para pensar quantas coisas você aprendeu em todas as aulas que assistiu? Ainda não? Quantas coisas você já fez em língua portuguesa, em matemática, em história, em ciências, em filosofia, em geografia, enfim, em todas os componentes curriculares? Quantas leituras, atividades, pesquisas, experiências, jogos? Que tal escrever a respeito dessas aulas? A professora vai fazer uma proposta para você. Registre o que você lembrar dessas aulas. Pega um caderno e vamos fazer uma viagem ao túnel do tempo. O que acha? Pensa nas 10 aulas que você assistiu. Tudo foi referente ao volume 1 e ao volume 2 dos nossos livros didáticos. Então, imagina que nessa viagem você voltou lá para o dia 23 de março, semana 1. E começa a registrar. Desenha, escreve, cria a sua memória e a sua história. Sabe o que vai acontecer? Quando você reencontrar os seus amigos, seus colegas, os seus professores, você pode compartilhar tudo com eles. Não é muito bom? Pensa um pouco a respeito. Vai ser muito importante para você. Bom, agora você está pensando, e para hoje, professora, o que temos? Estou aqui para, junto com você, revisarmos e corrigirmos algumas atividades solicitadas em nossos encontros, ok? Lembra então tudo que a professora pediu? Para ser realizado desde a aula 6. Vamos pensar no volume 2. Lembra o que a professora pediu nas aulas? Do volume 2 a partir da aula 6. Então, se não lembra, sem problemas, juntos vamos lembrar. Por isso, corre lá, pegue seu livro didático, seu livro de atividades, lápis e borracha na mão, que a nossa aula vai começar. Vem, 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 vem. Vem com a Prof. Cris. Antes de começarmos nossa revisão, a Prof. aqui não esqueceu do desafio que lancei na nossa última aula, semana 9. Nós estávamos estudando o texto verbete, palavras, lembra? Conversamos que aprendemos palavras novas todos os dias, certo? E que, para ampliarmos o vocabulário, nós podemos, uma das possibilidades, das maneiras, é consultar o quê? O dicionário. E os dicionários, tanto impressos quanto online, na internet, porque aprendemos o significado e o sentido das palavras, entre outras coisas. Mas chamei sua atenção para os cuidados no momento da utilização do dicionário ou da internet, ou de um site de pesquisa, não é? Online, que a gente diz. Por quê? Porque tem sites que nem todos são confiáveis, né? Que os resultados que nós obtemos ali no momento da pesquisa
pode ser que não seja o melhor. Então, eu preciso ter um site como referência, às vezes, dependendo aí o dicionário, a enciclopédia que eu quero pesquisar é muito bom, lembra sobre isso que eu comentei? E naquele momento, fiz um desafio para você, aluno. Qual era o desafio? Procurar a maior palavra da língua portuguesa. Você conseguiu? Onde que você procurou? Onde você pesquisou? Dicionário online? Como qual? O Volpe? O Aurélio? O Michaelis? São bons dicionários, né? Ou no seu dicionário em casa? Como que você fez? Ou você escreveu lá no Google, né? Qual é a palavra? Tá, eu vou contar para você a maior palavra e você confere se é essa que você achou. Vou me concentrar. Pneumo ultramicroscópico sílico vulcanocomiótico. Será que deu? Vou colocar a palavra aqui para você ler, ó, aqui em cima. Aí você lê. Mas acho que é assim. É mais uma palavra nova, mais uma curiosidade. E o que quer dizer essa palavra? É a pessoa que sofre de uma doença pulmonar. Pneumoconiose é causada pela aspiração de cinzas vulcânicas. É a maior palavra da língua portuguesa. Tenta aí se você consegue falar, ok? E agora, sim, vamos abrir o nosso livro na página 7 e vamos começar a nossa revisão. Vamos? Abre aí. Então, na semana 6, nós vimos o texto Como Surgiu a Noite, uma lenda, uma história dos povos indígenas, certo? E lemos nessa aula a parte 1 do texto. Lembra que ele está dividido em 3 partes. Nós conversamos sobre essa parte e a professora pediu que você resolvesse as atividades, essas perguntas sobre a compreensão desse texto. Você precisa primeiro, olha, compreensão, entender a história, ou no caso, essa parte da história. Você pode me perguntar, mas professora, como que eu faço para entender o texto? Às vezes a gente lê, né? Tem que ler o quê? O que acontece? Pensar no texto. Eu tenho que viver o texto. Eu tenho que identificar algumas coisas muito importantes na estrutura do texto. Esse texto é uma lenda, que é um texto narrativo. Então eu preciso olhar para o narrador, quais são os personagens, quem são, os principais, que são os protagonistas, onde que acontece essa história, o espaço, quanto tempo demora, e tenho que pensar no texto para conseguir fazer as relações. Então, o que eu preciso é ler várias vezes o texto. Sabe? É uma dica que a professora dá. Uma vez não basta ler o texto. Então, aí você começa a ficar íntima do texto, a brincar com o texto, viva a história. Se coloque no lugar do narrador, dos personagens, dramatize, desenhe, faça a sua sinalização no texto que você acha importante. Pensa nesse texto, nesses aspectos que caracterizam a construção desse texto. A lenda, como a professora comentou, essa narrativa, é um tipo de texto que conta o quê? Uma história, certo? O que está acontecendo nessa história? Então, quando eu estou lendo, eu vou já imaginando
e vou percebendo a sequência que tem dos fatos. É como se fosse o passo a passo da história. O que aconteceu primeiro e depois? E depois, isso é muito importante. Então, a professora quer chamar a atenção agora da leitura de um texto. No caso, agora, no nosso capítulo, nós estamos lendo a lenda, certo? Narrador, é muito importante pensar no narrador. Quem está contando a história? É o narrador. Ele está como observador ou ele é um narrador participativo ali? Como que a gente fala? Ele é um narrador personagem, ele se coloca na história, ele usa a primeira pessoa para contar a história? Ou não? Ele é um narrador que está como se fosse observando de fora. Ele está contando para você, leitor. Ele usa a terceira pessoa. Eu vou dar um exemplo. Colocar um exemplo lá da parte do livro. Você está com o livro na mão. Na página 7, você vai encontrar o quarto parágrafo. Veja, todos tinham muito medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la. Vejam, todos, e assim continua. Todos tinham muito medo. Todos tinham. Quem? Eles tinham muito medo. Tá vendo? Tá falando de alguém, ele está observando e contando. Certo? Então, você precisa perceber, é importante essa terceira pessoa, até por causa da maneira que foi escrito o texto. Você vai olhar os verbos, né? Como que ele tem a coerência da escrita. Então, é muito importante olhar esse narrador. Né? Então, veja, quando a professora disse, tem que ler, tem que atribuir sentido, significado, e tem que perceber coisas importantes no texto. Então, quando eu vejo esse tipo de texto, que o narrador, ele observa os fatos sem participar da história, né? Ele tá, a presença dele é como se ele estivesse fora, contando, por isso que chama observador, certo? Então, vamos abrir na página 10 e vamos ver essa conversa que eu tive com vocês sobre o texto narrativo, sobre a lenda, ajuda ou não a responder as perguntas, tá? Então, vamos corrigir as atividades? Eu vou abrir aqui na página 10, ou virar a página, e você corrige aí no seu livro. Algumas atividades nós resolvemos da página 10, juntos na aula. E a professora pediu que você fizesse a atividade 9 e a 10, como tarefa de casa, estudo de casa, em casa. Então, o 9, o enunciado pergunta: que prejuízos a falta da noite acarretava? O que aconteceu quando você leu? O que acontecia lá com as pessoas? Quais eram os prejuízos? A claridade, né, que nunca terminava, ninguém podia descansar direito. As pessoas viviam com os olhos fechados de tanto cansaço que não dormiam, não conseguiam dormir. As plantas sofriam também, pois estavam sempre murchas, né, pelo calor contínuo. Então, veja, confira se você deu essas respostas. Se não deu, só completar. A atividade 10 era sobre a atitude da cobra grande e pensar na atitude e responder. O que levou a cobra grande a trancar à noite? Como que ela se comportava? Egoísta, né? Não queria compartilhar com ninguém à noite. E aí a sua opinião sobre a atitude da cobra grande. A professora colocou a opinião dela. Então, eu coloquei que as ações da cobra revelavam que ela era muito egoísta, porque ela queria só a noite para ela, e que causava muito prejuízo às pessoas, não é? Então,
tinha uma atitude egoísta, pensando somente nela. E quando nós vivemos em sociedade, como nós dividimos espaços, nós precisamos ver também o conforto e olhar para o outro, não só porque nos interessa, né? Então, nós precisamos ter esses cuidados, certo? Então, essas eram as duas atividades que faltavam da parte 1. Da parte 2, a professora pediu que você fizesse as atividades da página 12 e da página 13. Então, vira aí a página do seu livro e vamos conferir. Se você deixou de fazer alguma dessas atividades, combinado, aquela pausinha rápida no vídeo, faz e depois você confere aqui com as minhas respostas, tá? Certo? Temos que pensar. Se você esquecer alguma informação, leia de novo o texto. Olha quanto a professora comentou que é importante ler e saber ler, né? Ter olhado as informações que eu preciso buscar no texto, ok? Então, a 12. Sobre essa parte 2, você tinha que voltar ali no trecho da história e responder conforme as questões ali. O primeiro parágrafo desse trecho apresenta 2 novos personagens. Quais foram os personagens que entraram na história? A filha da cobra grande e o seu marido. Qual a importância desses personagens para o desenrolar da história? Muito. Por quê? A filha da cobra grande, a indígena, compadecida com o cansaço do marido, ela pediu à mãe para libertar a noite. E por que a filha da cobra grande não se preocupava com a ausência da noite? Porque ela, como a mãe, também era uma feiticeira. Então, ela conseguia dormir do jeito que desejava. Por isso que a mãe, cobra grande, era egoísta. Muito bem. Continuando, atividade 13, você vai reler o diálogo e vai aplicar ali, analisando as duas definições, qual cabe mais a palavra mistério. Então, vou lhe contar um segredo. Que segredo? Minha mãe tem o mistério da noite. O que ela tem? Ela tem o segredo, né? O culto, não é? Então, ali, a segunda definição cabe mais. Atividade 14. A indígena pediu ao marido que atribuísse a 3 irmãos uma tarefa. O que eles deveriam fazer? O que eles deveriam fazer? Eles deveriam encontrar a cobra grande e solicitar que libertasse a noite conforme o pedido da filha, certo? E a atividade 15 era para você marcar por que a indígena tinha certeza que seu pedido seria atendido. Porque ela era filha, né, da cobra grande. E ainda na página 13, temos mais 2 questões. Então, por que as árvores encheram-se de esperança? Por quê? Porque as árvores, elas tinham a esperança que a cobra grande, né, libertasse a noite, por causa do pedido da filha. E qual foi a condição da cobra grande para entregar aos indígenas o caroço de Tucumã? Ela pediu o quê? Que eles não abrissem o caroço antes de entregá-lo à filha. Só a filha que poderia abrir o caroço. Não foi esse o combinado? Foi esse o combinado. Então, vamos para a próxima atividade que eu pedi sobre essa lenda. Na parte 3, a professora vai olhar a página 16 e corrigir com vocês. Primeiro, eu quero chamar a atenção nessa página que nós conversamos muito no início dessa aula. Essa história, ela é construída por uma sucessão de fatos. Lembra que eu expliquei? Chamo de novo a atenção aqui. Esses fatos resultam das ações dos personagens. Então, os personagens vão realizando algumas ações, né, conforme os fatos vão ocorrendo. Então, perceba como uma ação traz como consequência outra ação.
que causa outra, e assim por diante, vai formando a história. Lembra que eu brinquei lá, passo a passo? Isso. Então, muito importante essa atividade, a 20. Por quê? Porque vocês leram todas as frases e aí vocês iam fazer o quê? Numerar de acordo com a ordem. Primeira questão, o que aconteceu? Os bichos estavam dentro do caroço e foram soltos, nesta parte 3. Depois, o que aconteceu? Os bichos que escaparam passaram a fazer barulho e foram ouvidos pelos irmãos. Depois, muitas coisas que não tinham vida se transformaram em diferentes tipos de animal. Depois, os 3 irmãos ficaram assustados com as transformações em volta deles. E os irmãos procuraram a canoa, mas não a encontraram porque estava muito escuro. Um dos irmãos deu a cabeçada em uma árvore, outro irmão trombou com uma pedra e o outro irmão quase se afogou tentando encontrar a canoa. Tá vendo? Então, veja se não está na sequência realmente que você leu o texto. E a atividade 21, você teria que dizer se as respostas ali estão verdadeiras ou falsas, conforme as ações do personagem. A primeira, como feiticeira, a indígena adivinhou que a noite tinha sido libertada quando ouviu o barulho dos insetos noturnos? Foi isso? Não, não foi por causa dos insetos, né? Por que foi? O marido da indígena não teve medo da noite, pois confiava muito na esposa? Não, ele teve medo. Volta lá e olha. A filha da cobra grande sabia o que fazer para trazer o dia de volta? Sabia, né? Porque ela era feiticeira. A indígena separou o dia da noite com um fio do cabelo, usando-o para cortar o espaço? Sim. Depois que a noite foi embora, os 3 irmãos foram perdoados pela indígena? Não foram. E, por causa da desobediência, os indígenas foram transformados em macacos? Foram. Muito bem. Olha quantas informações e quantas atividades nós fizemos relembrando a narrativa A Lenda. E a professora também pediu na página 17 que você convidasse um familiar para ler essa outra versão do Surgimento da Noite, Tucumã, Surgimento da Noite, da tribo Tupã. E que você destacasse lá do material, colasse no seu caderno e que depois você fizesse essa atividade, né, com base nas informações que você leu da primeira etapa, segunda e terceira, e com essa agora da Tucumã, Surgimento da Noite, da tribo Tupã. Quando você fez um comparativo, o que você observou sobre o fato que estava sendo explicado? Os dois falavam sobre o surgimento da noite? Sim. Sobre os personagens. A cobra grande, a árvore, a indígena, né? O marido da indígena, o rio, os irmãos do marido da indígena, todos faziam parte de personagens. Tinham ações na história. Já nessa segunda versão aqui, era a filha da serpente, a serpente, o esposo da filha e os mensageiros, certo? As duas versões estão na terceira pessoa, observador, então ele não participa, né? Lembra lá, a professora comentou no início dessa aula. Como que está o tempo? Quanto que se passa a história? Nenhuma das duas versões está com tempo determinado. E o último espaço, as duas versões, na floresta e na beira do rio. Excelente! Pense aqui que as lendas, então, são histórias que procuram explicar fenômenos naturais. Lembra que eu falei? No caso aqui, o surgimento da noite.
Essas narrativas, geralmente, elas ocorrem em um passado muito distante, então por isso que elas envolvem esses personagens sobrenatural e a cobra, né? E a filha da cobra que casou com um indígena. Então elas revelam as lendas um modo de pensar diferente de culturas. Essas histórias, elas vêm da cultura oral desse povo, né? Então, de diversos aí povos indígenas diferentes. Então, por isso que tem aí no capítulo várias versões, certo? Então, terminamos aqui as atividades, corrigimos algumas e vamos seguir a nossa revisão. Muito bem, agora é hora de corrigir algumas atividades que você fez estudando. Pega o seu livro, o livro de atividades, abre na página 7 e vamos lá. Vamos pensar nas palavras mágicas. Lembra das palavras mágicas? As conjunções, isso mesmo, aquelas palavrinhas que estabelecem relações de sentido. Então, quando eu tenho dois pedaços, dois trechos, eu tenho duas orações e não tenho sentido, eu posso usar algumas palavras para dar sentido de somar, de opor ou de condição. Então, olha só, por exemplo, as palavras que vão dar sentido nesse caso, se eu tivesse pensando na lenda e falasse assim, eu ouvi a lenda e fiquei triste. Esse E está somando, está adicionando, está dando sentido de soma. Então, eu uso o E. Se eu falasse, ouvi a lenda, mas não entendi nada da história, então, esse mas que eu usei, que está unindo esses dois pedaços da frase, ele é um sentido de oposição, lembra? Então, ouvi a lenda, mas não entendi nada. E quando eu quero unir para dar um sentido de condição, olha, se ouvisse a lenda, saberia como a noite surgiu. Então, esse se, né, com S-E, se, ele dá um sentido de condição. Bom, então, vamos pensar sempre na frase, nessa palavrinha para ligar essas orações, né? Olha só, essa frase aqui foi retirada da lenda da Gralha Azul. Você leu a lenda da Gralha Azul? Não leu? Se não leu, leia ainda. Então, está no seu livro de atividades, página 5, e resolva as atividades da página 6. Já falamos bastante de lenda. Então, na página 7, tem esse trechinho. Olha, houve um tempo em que a gralha azul era apenas uma gralha comum, de cor parda, muito bonita. Se eu destacar esse pedaço aí, né? E depois pensar no outro pedaço, que queria ser útil para a humanidade. Tenho duas. Observe aí, tirando estas partes, abrindo essas partes, o que eu vou ter do trecho? Duas orações, mas está faltando alguma coisa para ligar, para unir, certo? Está faltando essa palavrinha que vai dar sentido. Então, se eu colocar ali como está no trecho e, veja, a gralha azul era apenas uma gralha comum, de cor parda bonita, e queria ser útil para a humanidade. Tá vendo? Isso faz o quê? Somar. Soma, certo? A atividade 8, você também tem um trechinho e também vai analisar. Olha lá. A gralha azul queria ser útil para a humanidade, mas não sabia bem como. Não sabia bem como. Então, esse mas, o que quer dizer? Está somando? Ela está fazendo uma oposição, certo? Então, a palavra mas está fazendo uma oposição.
Agora, eu tenho que reescrever aquela frase de cima, substituindo por uma dessas palavras aí do quadro, porque eu não posso mudar o sentido. Então, a gralha azul queria ser útil para a humanidade. Também não sabia bem como. Esse também é uma oposição? Porque se eu pôr a palavra também, eu vou somar. Então, eu vou usar o quê? Contudo, que é a oposição, certo? E no nosso livro didático, ficou ainda uma atividade, quando nós trabalhamos lá, fizemos quase todas as atividades. A professora pediu que você fizesse a atividade 5 da página 19. Era para completar as frases com sentido da conjunção em destaque. Então, a conjunção é a se. Então, veja lá. Ele só ganhará presente se eu coloquei concluir as tarefas. Você pode pôr outras coisas. Ele ganhou o presente, contudo, continua triste. Aí você vai fazer como você quiser. Ele ganhou o presente e sorriu. Tá vendo como tá somando? Ó, ganhou o presente e sorriu. Então, para todos. Fácil? Suci, como a gente fala, brincando, suci que nem mussi? Olha aí. Então, corrigimos as atividades que faltavam do livro, do volume 2, a respeito das conjunções. Tranquilo? Então, vamos continuar. Muito bem, então, no caderno de atividades, nós temos mais uma atividade para corrigirmos. A professora pediu para que você fizesse a leitura da lenda A Onça e o Raio. Até sugeriu que tinha uma atividade no livro didático para você apresentar uma lenda. Lembra? Você fez? Leu a lenda? Se você não leu, para um pouquinho o vídeo. Leia antes, porque é importante. Nós estamos resolvendo algumas atividades e os trechos e as partes foram retiradas. Então, você precisa ler e entender essa lenda para fazer as relações, ok? Olha só, na página 10, quando nós estávamos estudando no livro didático o discurso direto e indireto, a professora pediu que você fizesse essa atividade. Você resolveu? Então, vamos corrigir. Agora, juntos. Muito bem, eu vou ler o trecho. Releia o trecho. Passou-se muito tempo até que um dia o sol, com pena da onça, entrou na caverna e derreteu o gelo. O gelo fez mu-xô-xô e saiu resmungando. Vou contar para o raio. Mas o sol nem ligou, pois o sol não tem medo de nada. É o rei do céu. A onça, apenas livre, correu desabaladamente sem olhar para trás. Nem agradeceu o sol. Só queria fugir para longe, onde não houvesse raio. Bom, no trecho há a fala de outro personagem. Qual? Existe ali, ó. Quem entrou na caverna foi o gelo, né? E essa fala está entre aspas. Então, a resposta B, copie essa fala. Vou contar para o raio. Então, é o gelo. Eu posso usar na fala do personagem diretamente, quando ele fala sem interferência, aspas, ou travessão. Lembra disso? Então, aqui foi usado aspas. O narrador está contando a história. E no meio da história veio o quê? A fala do personagem. Reescreva o trecho substituindo esse sinal de pontuação por travessão. É a mesma coisa, só que eu vou ter que usar os 2 pontos. Lembra? Você leu lá o texto
explicava o que era muxoxo. É resmunguinho, assim, né? Fez um muxoxo assim com a boca, fez um barulhinho, fez um resmunguinho. E, então, o gelo fez esse muxoxo e saiu resmungando, 2 pontos, vou contar para o raio. Tá vendo? Então, o que acontece aqui? Nós estamos mostrando a fala do personagem sem nenhuma interferência. É o discurso direto. Lembrou? Então, nós temos que lembrar o que é um, o que é outro, por quê? Nós temos que pensar na palavra discurso. O discurso é a maneira pela qual a fala do personagem é apresentado para nós, para os leitores, para quem está lendo o texto. Então, quando há a reprodução exata da fala do personagem, dizemos que o discurso, então, é direta essa apresentação. Né? Usado travessão, o narrador está falando, ele quer apontar que o personagem vai falar, ele usa 2 pontos, ou palavras disse, lembra? Comentou, algumas palavras que vão indicar que o personagem vai falar. Então, travessão, ou pode estar entre aspas também, como ali o trecho mostrou, certo? Então, veja, nós temos outras atividades para corrigir. Hoje não conseguimos corrigir todas, fizemos algumas correções e revisamos principalmente a estrutura de um texto narrativo, a fábula, bastante importante. Então, nós vamos continuar na sequência das aulas, retomando sempre uma atividade e corrigindo. Se você não fez, aproveite ainda. Faça, termine as atividades que eu estou indicando para o estudo. Combinado? Então, próxima aula, nós vamos continuar as atividades, sequência, né, do livro e também aproveitamos para corrigir uma ou outra atividade que você já fez, certo? Uma outra coisa que a professora quer combinar aqui, que a professora comentou que nós trabalharíamos com o aposto nessa aula, mas essa aula é de revisão e de correção de atividades. Então, na próxima semana, sim, nós vamos retomar o estudo com o aposto, certo? Combinado? Então, um beijo carinhoso da Prof. Cris, um abraço afetuoso e até a próxima semana. E não se esqueça, SP com você!